Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Lembrando, toda quinta-feira às 19 horas, esse episódio fica disponível no canal do YouTube e toda segunda-feira às 6 horas da manhã colocamos também esse episódio disponível no Spotify para que você possa ouvir um conteúdo de qualidade enquanto você se desloca, enquanto está indo para o trabalho, está no carro, fonezinho de ouvido, seja lá o que for. E desculpa a falta de modéstia quando eu falo conteúdo de qualidade, mas é que assim, ó, eu estou escolhendo tanto convidado bom, pessoas que estão vindo aqui agregar na vida de vocês. Então, deixa eu me exibir. Esse canal está ficando cada vez melhor, mas não é só por causa dos nossos convidados, não. Também tem o teu dedinho aí que está nos ajudando, que está escrevendo, que está fazendo comentário, está colocando a sua crítica, seja ela construtiva ou não. A gente cresce aqui com o seu auxílio, com os comentários que você bota abaixo de cada vídeo. Isso para nós é muito importante. Bom, também eu quero começar esse nosso episódio de hoje agradecendo a Aqualive, filtros de água, filtros de chuveiro, que está patrocinando essa segunda temporada aqui. A Aqualive, que já é a marca, né, de filtro que hidrata a clínica da Lelast e a clínica da Levita, hidrata os pacientes, hidrata os profissionais há alguns anos. Esse filtro está presente na nossa vida e, para quem não assistiu, tivemos aqui um podcast só falando sobre água com o Sidney, o dono da Aqualive, que deu uma aula aqui pra gente sobre benefícios da água, como escolher a nossa água. Então, para quem não assistiu, volta lá 2 semanas atrás. Esse episódio realmente ficou imperdível. Bom, quero então aqui trazer o nosso convidado de hoje. Na verdade, um amigo de muito tempo mesmo. Vou até contar um pouquinho dessa história de como eu conheci esse convidado aqui. E olha só, eu tenho certeza que a partir de hoje, depois de você assistir esse nosso episódio, você vai mudar muito a sua visão sobre procedimentos estéticos, sobre cirurgia plástica, porque esse cara, ele é um monstro de conhecimento, tá? Já está na praça aí trabalhando com isso há muito tempo. O cirurgião plástico mais renomado da cidade de Porto Alegre. Estou botando baixo aqui, falando de Porto Alegre, mas já com o nome dele já está a nível de Brasil, de mundo. E eu adoro me exibir quando eu tenho amigos assim famosos. Então deixa eu me exibir bastante. Seja muito bem-vindo, Dr. Ruben Lang. Olha, é um prazer receber você aqui, hein? E só tá possível agora porque você parou com as pontes aéreas aí, Uruguai-Brasil, agora tá morando de novo em Porto Alegre. Primeira oportunidade que deu, a gente já trouxe você para cá. Então, bem-vindo, querido. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Adoro podcast, quando tenho tempo eu coloco, fico escutando, andando pela casa, ocupando meu tempo e ganhando conhecimento. É sempre enriquecedor e, claro, agora que a minha esposa e as minhas filhas estão morando por aqui, eu parei com a ponte aérea Porto Alegre-Montevidéu e aí eu consigo organizar até como a gente já tinha planejado. Em algum momento vamos ter o nosso bate-papo. Mas é um enorme prazer. Então você fica ouvindo o conteúdo dos outros, hoje você vai passar o teu conteúdo para os outros. As pessoas vão ficando pela casa ouvindo o Ruben Lang falando sobre tudo que envolve a cirurgia plástica.
Querido, antes de tudo, eu sempre peço para o meu convidado aqui começar se apresentando, contando um pouco da sua vida, com algumas perguntinhas que eu vou fazer para você. Primeiro, o cirurgião plástico, antes de tudo, ele é médico. Então, eu quero saber quando a medicina bateu na tua porta, quando que você sentiu essa vocação, que você falou, eu quero isso para mim, que você aceitou fazer aquele juramento lá, pro resto da vida agora, dedicação exclusiva à medicina. Como foi? Quando foi? E durante a faculdade, quando foi que a cirurgia plástica se tornou a menina dos teus olhos aí, que você começou a brilhar o olho para isso? E como... você está há muitos anos, aliás, há quanto tempo você é cirurgião plástico? Já faz bastante tempo. Daqui a pouco eu te passo a conta. Vai ter que fazer uma conta rasa, pelo menos. Mas já faz bastante tempo, a gente começou a atuar cedo. Aproveitando para falar um pouco da minha história, então, eu sou médico, mas sou a terceira geração de médicos na família. Né? Meu avô, médico no interior, tem o nome dele, Rubem Machado Lang. Meu pai, Dr. Rolando Luiz Stinfle, vivo. O meu sobrenome, o último, é super difícil para pronunciar aqui em Porto Alegre. O pessoal faz um atalho no Lang e para por aí, porque o sobrenome, apesar de ser bem moreno, sou alemão pelos dois lados. Então, meu avô materno médico, meu pai como médico, dono de hospital, eu passei a minha infância no interior, brincando no pátio do hospital, quando ia lá, depois da escola, brincava, ganhava umas seringuinhas antigas, limpas, já lavadas, que eram de vidro. Na época era de vidro, né? De vidro. E então, isso foi muito natural, foi acontecendo natural. E eu também tenho uma questão que eu gosto muito de desenhar, gosto de fazer projeto de casa, adoro arquitetura. E meu pai dizia, olha, ser médico não é fácil. Meu avô também dizia. E diz, olha, ser médico é uma atividade na qual tu vais te envolver bastante. Isso tem um custo para ti, no teu descanso, nas férias, daqui a pouco, no final de semana, tu vai ter que atender teus pacientes por alguma situação ou outra, porque isso é medicina. A cirurgia plástica tem medicina. Ela não é tem só muita medicina. Muita medicina envolvida, muita seriedade. E isso foi uma questão que eu via meu pai sair da mesa do almoço, estar descansando e atender. Ele fazia, como médico do interior, fazia obstetrícia, fazia cirurgia. O meu avô, pro lado de mãe também, quando eu ia passar as férias no interior, em Santiago, que eu ia na fazenda do meu avô, às vezes estava na cidade e ele também saía para atender. E eu observava aquilo, mas muito jovem, assim, eu olhava a medicina, achava interessante, não tinha medo, assim, de transitar no hospital, dentro das áreas permitidas, né? Era tudo muito natural. Mas em algum momento eu me direcionei bastante para a questão artística, assim, projeto, e meu pai, ele foi bem bacana. Ele diz, olha, tu tem a possibilidade, tu não precisa seguir o meu caminho como profissional. Ele foi muito bacana nesse sentido, me deixou muito livre, porque às vezes o pessoal pensa, o pai deve ter forçado alguma situação ou outra, muito pelo contrário. Ele foi extremamente tranquilo nessa questão e não me jogou uma carga de ser médico, mesmo sendo dono de hospital, e seguir a carreira dele. E aí eu sempre gostei de desenhar, minha mãe tem sempre um lado artístico super desenvolvido, pintava, né, de uma maneira mais para diversão, assim, e eu acompanhava todos esses lados, assim, tem uma família que todo mundo estava junto o tempo todo, então eu repartia o meu tempo com meu pai, com a minha mãe, enfim, então eu pegava um pouco de tudo. E aí eu cheguei até a fiz vestibular para engenharia, porque meu pai me pilhou. Eu digo, se meu pai está me dizendo eu gosto de fazer projeto de casas, enfim, eu vou confiar no que meu pai está dizendo. Eu fiz engenharia, cursei engenharia quase 2 anos na PUC, abandonei e fui fazer vestibular para medicina. Eu não sabia dessa parte da tua vida. Eu dei uma volta. Isso foi interessante porque eu ali, nessa parte da engenharia, a gente sempre aproveita, o conhecimento sempre ele é bem-vindo, sempre se aproveita para alguma coisa. As marcações que a gente faz no preparo de uma cirurgia, muita coisa veio lá da engenharia, de rebater as medidas para o lado, enfim, todas essas questões vão pontuando na tua vida. Então, o seu conhecimento é bem-vindo. E aí, eu resolvi fazer medicina. Durante a faculdade,
eu sempre tive mais esse apelo para a parte de cirurgia e essa questão artística andava sempre junto, né? E aí foi indo, foi direcionando. E eu gosto muito de ser cirurgião plástico. Então Não, nem imagino você fazendo outra coisa. Eu gosto muito, né? Gosto de pensar na cirurgia, melhorar a técnica, aprimorar. Então, tudo que puder incorporar, até eu brinco com a minha equipe, brinco de uma maneira assim para estimulá-los. Na equipe do bloco cirúrgico, por ano, a gente tem que agregar sempre pelo menos umas 2 inovações interessantes. Então, pelo menos um por ano tem que ser agregado à nossa prática, um benefício, uma melhoria, uma mudança, um curativo diferente, a maneira de fazer, de preparar a cirurgia. Então, essas metas a gente leva e a equipe anda redonda nessa questão. Não, você tem técnicas que você desenvolveu, né? Eu sei que a questão de mama, que é o teu queridinho, tem muita técnica que você desenvolveu, o mundo copiou também. Você foi o primeiro a botar prótese de mama pela axila sem ter aquele risco de depois a questão do câncer e tal, né? Os linfonodos sentinelas e tal. Me lembro que era um medo que as pessoas tinham e você conseguiu desenvolver um método de botar ali sem aumentar risco nenhum para a mulher. E aí sumiu aquele risquinho debaixo da mama ou na auréola, né? É interessante, porque as técnicas não eliminam as outras, não substituem as outras. E algumas vezes que eu falei, enfim, fiz alguma palestra, apresentei trabalhos, eu nunca apresentei como algo que fosse substituir o que já existia, mas é o somatório de novo daqueles conhecimentos que a gente vai pensando daqui e dali. Então, nós temos vários artigos publicados em revistas internacionais especializadas na área de cirurgia plástica, desde colocação de prótese pela axila, uma composição do músculo mista, né, que é o muscle splitting, algo mais técnico. Mas a gente fez isso, todo esse cuidado com o gânglio a gente já teve lá atrás, já fez apresentações ao vivo, demonstrações ao vivo, várias cirurgias, colocação de prótese via abdominal, enfim, umas cirurgias de mastopexias. Mastopexias são as correções de pele com ou sem silicone. Então, por aí nós temos umas 5 técnicas publicadas no exterior e é gratificante que em algum momento a gente recebe as notificações das revistas internacionais que a gente foi citado num artigo aqui ou lá, enfim, no exterior, na Alemanha, na Coreia do Sul, na Inglaterra. Então, é muito gratificante esse alinhamento. E, na realidade, é uma rede de troca e de aprimoramento contínuo. Você fala de sempre ter a tendência para as artes. Eu até pedi aqui, eu peguei você tinha mandado para mim esses tempos no WhatsApp, e agora de surpresinha eu mandei aqui para nossa equipe. A gente tem o videozinho aí do doutor desenhando. Temos na tela, que eu achei maravilhoso, achei incrível a habilidade. Esse aí, ó, mesmo. Esse é interessante. Esse é um rejuvenescimento facial. Na realidade, eu estou fazendo uma abordagem sobre a parte de envelhecimento facial. Então, eu faço numa metade de um rosto uma paciente jovem, ao redor de seus 30 anos. Então, eu faço esse desenho aí, a câmera está acelerada, é um paciente com toda a jovialidade, os traços de beleza, na qual a gente vê toda a estrutura de sobrancelha, os sulcos ali, que popularmente chamado de bigode chinês. Então, nesse rosto, a gente vê todos os traços de jovialidade que são normais, os lábios com volume, a pele mesmo que a gente não identifique a pele, mas a gente vê que é uma pele que não está craquelê, e com o tempo a gente começa a ver as alterações que acontecem com todos nós, né? Então, a gente vê numa sobrancelha do outro lado, do lado esquerdo, a gente já vê um descenso, a pele da pálpebra já está caindo um pouco, a pálpebra inferior também já começa a acumular algumas bolsas, né, que são normais. Este rito de envelhecimento, ele praticamente ele acontece com todos nós, de maneira diferente na questão da velocidade, mas esse rito acontece com todos nós. E isso a gente vê que com o tempo se surpreende, as pessoas que têm mais idade, sabe isso, se enxergam numa fotografia e se assustam depois de ter passado um certo tempo, né? Então, isso foi uma brincadeira na qual eu consegui mesclar essa transição
do paciente jovem com o paciente mais maduro. Então vamos aproveitar essas tuas habilidades aí que você exibiu nesse vídeo e entrou nesse assunto, porque o envelhecimento ele é encarado de formas diferentes por pessoas diferentes, né? Inclusive, existe uma coisa que eu publiquei esses tempos, fiz um post falando sobre como mudou o processo de envelhecimento em poucas décadas, né? Assim, quando eu lembrava das minhas tias italianas, sofridas, aquela coisa que lida de campo por muito tempo, então foi uma boa parte da vida meio sofrida. 50 anos de idade, elas pareciam senhoras, elas pareciam avós já, assim, né? Claro que existia até uma questão das vestes, da vestimenta e tal, mas é aquela posição mais corcundinha, aquele corpinho já, assim, até sarcopênico, com 50, 55 anos. E eu tenho pacientes hoje que chegam no meu consultório, 60 anos, e que são vaidosas e que fazem academia, uma alimentação saudável, tem todos esses cuidados, né, suplementações adequadas, e que aos 60 anos elas passariam muito bem por filhas das minhas tias de 50, assim, né? Sim. Então, isso mudou muito ao longo dos tempos, e existe uma preocupação muito maior, e tem muita... Eu vou falar mulher, né? Não é questão de generalizar, mas não sei se você concorda com isso, não, mas a mulher, muito mais do que o homem, ela tem medo de envelhecer. Ela encara com um pouco de medo esse processo de envelhecimento. Quando o homem, ele já lida melhor, né? Com a questão de perder cabelo, né? Se bem que hoje também as cirurgias de implante capilar estão bombando, né? Então. Mas isso é uma coisa, você, com certeza, o teu tempo de experiência dentro da medicina, você percebe isso, né? Que mudou o processo de envelhecimento, ele foi freado com tanta técnica, com tanta coisa que existe hoje, né? A mulher se beneficia muito disso hoje, né? Completamente. Hoje é bem como tu falaste, aquelas fotos mais antigas, fotos de familiares, enfim, um avô com 50 anos com aquele chapéu, com aquela bengalinha, aquele bigodinho e aquele terno todo bem cortado, mas trazendo aquele ar de respeito, mas trazendo ao mesmo tempo uma senilidade e ao mesmo tempo ceifando essas possibilidades de quase como pecado de a pessoa se transformar, de melhorar a sua aparência. E a gente vê, realmente, eu vejo pacientes, até já atendi muitas pacientes tuas, que se eu não olho na ficha da anamnese, ou seja, a ficha da entrevista, às vezes eu tenho que dar uma roubadinha na idade. Eu olho ali na tela do meu computador, da ficha, eu estou vendo que a paciente tem 57, 58 anos, porém a idade biológica dela é uma paciente que parece que tem 42, 41, e olhe lá, bem com 41 e 42 bem cuidado. Então, os pacientes estão envelhecendo uma velocidade bem menor, né? Eu acredito, assim, a questão nutricional ela é fundamental. Então, que bom que profissionais que ficam atentos a juntarem todos esses fatores de alimentação, o meio ambiente, né, como um todo, né? Ou seja, a pessoa ter qualidade de vida, né? Não ter o estresse, que é um grande envelhecedor, incidindo, porque o estresse está aí. Agora, a maneira com que a gente vai enfrentá-lo tem uma repercussão enorme. Isso até é uma questão que eu quero te comentar depois, o quanto o estresse interfere no pós-operatório. Para algumas pessoas são muito tensas. Mas, enfim, então a gente vê todos esses fatores incidindo, né, no paciente e atrapalhando. Então, quando o paciente se cuida, tem toda essa questão aí nutricional, de qualidade de vida, atividade física, é um paciente que vai ser longevo. Então, todas essas questões são incríveis e a gente tem que se preparar, porque hoje o que tu estás planejando hoje não já receta, porque a expectativa de vida já mudou e está mudando dali 5 anos, é bem maior. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você estava falando, eu estava aqui lembrando e acho que quero contar para o nosso público de casa onde foi que eu conheci o Ruben Lang. Seguinte, eu entrei na faculdade de medicina com a certeza absoluta que eu queria ser um cirurgião plástico.
Falei, eu quero fazer cirurgia plástica. E assim eu cursei a faculdade toda. Aí quando chega no final, nos últimos 2 anos, a gente passa por um estágio que é o estágio de doutorando, né? Que a gente começa a passar por hospital e tal, e a gente tem opções de escolher onde a gente quer passar. Se quer passar na clínica, na cirurgia geral e tal. E aí, o cirurgião plástico mais famoso da cidade de Porto Alegre na época era o Dr. Rubem Lang. Eu tenho um tio, meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, tio Eugênio. Ele é muito amigo de 3 irmãos e um desses irmãos é anestesista e muito amigo do Rubem. Então, olha onde é que eu cheguei. Eu liguei pro meu tio e falei, tio, sabe aqueles teus 3 irmãos lá? É o Argus? Igmar, Argus e o Rogério. É. O Igmar é o anestesista. É. Excelente profissional. É. Aí eu falei pro meu tio, você fala com o Igmar para ele falar com o Rubem, que eu queria uma chance de poder ir pro bloco cirúrgico com ele e tal, né? Mas eu fiz tudo isso sem nenhuma esperança. Falei, o cara é famoso, o que ele vai abrir o bloco cirúrgico para um moleque que tá na faculdade e tal? Aí meu tio me ligou e falou assim, olha, falei com o Igmar falou com o Rubem e o Rubem, ele topou, falou que você pode ir lá acompanhar. Foi quando eu ia contigo no bloco cedinho, porque o Rubem ele começa a operar às 5 horas da manhã, ele já está no bloco cirúrgico. Por isso que ficou fácil, porque a minha aula começava às 8 e pouco, então a primeira cirurgia da manhã eu consegui ir lá te acompanhar. Então, assim, eu achei tão importante contar essa historinha para mostrar e agradecer a tua humildade. Naquela época, você não me conhecia, não sabia quem era, mas falou, pô, tem um cara aqui, um aluno que quer acompanhar, e aquilo para mim foi abrir portas, sabe? E depois eu vou te contar por que eu não segui a cirurgia plástica. Mas assim... Sorte a minha, hein? Não, eu vou te contar por quê, cara. Porque eu achava maravilhoso operar com... Não, ia lá secar, né? Secar a feridinha operatória, entrava no campo, você deixava eu ir lá fazer alguma coisinha, né? Participar. E participava muito bem. Levava muito jeito. Gostava. Eu tinha uma boa sutura, né? Tinha uma boa mão, tinha um bom handling aí. E aí o que aconteceu? Naquela época, eu falei, é isso que eu quero pra mim, né? Aí, quando eu pude ter um pouco mais de tempo, eu fui te acompanhar um pouquinho no consultório. Porque até então, o que eu fazia? Eu entrava no bloco e eu via aquela paciente operada, aquela paciente anestesiada, deitada, e pronto, ia lá e te ajudava e deu. Nunca mais eu via essa paciente, né? Mas eu via ali na condição do bloco tudo que ela tinha para melhorar, né? Coisas, mamas caídas, abdômenes flácidos, com pele sobrando. Eu via que eram os pacientes que eu falava, pô, que legal que ela tem a oportunidade de estar melhorando isso. Aí quando eu comecei a ir pro teu consultório, tive a oportunidade de te acompanhar lá, o que eu vi? Eu vi aquela paciente que eu tinha ajudado na cirurgia, então eu vi o antes dela, e aí eu vi o pós. Falei, caraca, tá incrível isso. E eu via ela insatisfeita, falando, mas podia estar melhor aqui, melhor ali. Eu desisti da cirurgia plástica porque eu pensei, eu não vou ter capacidade de lidar com isso, de lidar com a insatisfação do paciente, porque eu tô vendo que essa mulher melhorou horrores, ela está insatisfeita. Isso é uma coisa que eu não tenho muita capacidade. Aliás, eu te acho paciencioso, habilidoso demais com isso, né? Em fazer a paciente enxergar isso. Mas eu achei bacana contar essa história, porque isso é uma das questões que eu acho muito importante você falar aqui, essa questão da expectativa que o paciente bota quando te procura e o como é difícil atender uma expectativa numa cirurgia que não é uma cirurgia de uma retirada de um apêndice, não é uma coisa que o paciente, é vida ou morte, né? Ele tem que operar porque vai morrer, não tirar o apêndice, não tirar a vesícula e tal. Não, ele é uma cirurgia que ele escolheu, às vezes até demais, pensou demais, esperou demais, não demais, né? Mas eu digo, ficou se preparando, gerou uma expectativa e quando chega lá, você recebe essa responsabilidade de atender essa expectativa. Isso é muito difícil, é uma relação muito complexa essa, não é?
é extremamente complexa, né? E é uma situação na qual a gente tem que, já na consulta, a gente identificar algumas características de alguns pacientes, né? Então, por exemplo, se a expectativa está muito elevada, talvez o momento não seja aquele. O paciente talvez tenha que ser preparado, tem que esperar, talvez não fazer a cirurgia naquele mês, naquele ano ou naquela década, né? Porque não pode ter esse descompasso. O que acontece? O paciente que quer melhorar, ele não sai de um status que ele está, nota 7, vamos imaginar, e ela quer chegar no 9 ou 10 direto. Ela vai fazer um downgrade, ela vai baixar, ou seja, ela vai ter inchaço, ela vai ter desconforto, um pouco de dor, vai ter algumas equimoses, né? Vai ter que ter privação de uma série de coisas que é bem frustrante para quem tem sua atividade física, enfim. Então, ela vai se sentir chateada no pós-operatório. E aí, a gente tem que ter a segurança de comandar essa situação. Em algum momento, a gente tem que sacudir esse paciente, explicar que isso é transitório, que para chegar naquele ponto, vai ter que ter esse percurso. Eu sempre comparo, eu gosto muito de fazer comparações, porque o que acontece? O paciente está ali, ele está ávido por uma série de informações, às vezes a gente está falando, ele já está pensando no resultado, ela lá no final do ano, na praia, enfim, curtindo o verão, mas muitas vezes não está ouvindo o que a gente está falando. Então, a gente tem que deixar bem claro para o paciente. E mesmo as pessoas mais esclarecidas, eu opero muitos médicos e médicas, né? Mesmo eles, os que têm conhecimento da área, vivenciam a área, eles também passam esses momentos de turbulência, insegurança, porque o inchaço vem. É um trauma. Toda cirurgia é um trauma ao corpo, né? Exatamente. E aí a gente tem que manejar. A gente tem assim uma sistemática de fazer revisões bem próximas uma da outra, porque numa janela de poucas horas, 48 horas ou 5 dias, o paciente pode até mudar a conduta que a gente orientou para os movimentos dos braços, as condutas que são adequadas para cada procedimento. Então, pode ocorrer uma interferência do paciente no curso do resultado, ou seja, ele pode atrapalhar o resultado. Então, a gente chama nessas revisões e, claro, que nessas revisões a gente também identifica esse momento assim de instabilidade do paciente para apontar, eu estou inchada, agora a outra mama está inchada, antes estava à direita, agora a outra. Será que não estás movimentando mais o braço esquerdo dessa vez? Está compensando. Exato. Então, são múltiplos fatores. E no processo de recuperação, que eu comentei inicialmente, também tem uma questão. O paciente que é muito ansioso, ele vai gerar um estresse com alterações hormonais gigantes. Ele vai ter mais dor, vai ter mais desconforto, né? Então, ele entra numa espiral descendente. Então, a gente tem que estar perto, tem que manejar. Nós não temos letra boa. Então, eu criei um carimbo vermelho para toda a minha equipe quando termina a cirurgia, atrás da folhinha da receita, que ela é impressa também, porque a letra não é boa. Então, a gente marca os medicamentos usuais ali. A gente coloca o carimbão esse vermelho, porque as letras não facilitam para não ter risco de não nos encontrarem. Então, ali a pessoa vai tirar dúvidas e a gente antecipa a revisão quando necessário. Então, todos esses pacientes aí, eles são pacientes que tem que estar, a gente está perto, olhando, enfim, ajustando algum medicamento, enfim, orientando a hidratação. Estavas falando da água. Da água, né? Uma água boa, de qualidade, não é importante? É fundamental, a hidratação é fundamental, uma água boa, né? E porque o paciente ele vai no pós-operatório, ele incha. Onde é que está essa água? Ela vai para baixo da pele, que é o inchaço. Uhum. E aí ele fica com o sangue mais concentrado. Então a gente tem que estar orientando esse paciente a movimentar as pernas, hidratar, para prevenir efeitos tromboembólicos, que o sangue fica mais viscoso, mais grossinho. Então são uma série de alterações que precisam todo um suporte para que esse paciente, ele não é só aquela cicatriz, só aquela cirurgia, só aquele rosto, nariz ou mama, o que for. É o conjunto da obra. É integrativo. É integrativo. É medicina integrativa. Totalmente. Uma coisa conversa com a outra. Isso que você comentou aí no início da tua fala, por que quando as minhas pacientes, e muitas delas me pedem por uma indicação de um cirurgião, porque eu não trabalho com obesidade, mas eu trabalho com prevenção. Então, chega muita gente obesa
E para eu trabalhar com prevenção, obrigatoriamente eu tenho que emagrecer essa paciente, né? Então, pacientes que perdem 20, 30, 40 quilos, é muito difícil não ficar uma flacidez residual, né? Não ficar um rosto sem forma, que eles chamam o que derreteu, né? Aquele rosto parece que derreteu, assim. Exato. Então, os pacientes, depois desse processo todo, elas me perguntam, Samuel, e agora? Quem que eu procuro, né? Então, eu nem sei quantas pacientes minhas você já operou, acho que você também não deve saber, a conta deve estar alta. E por que eu gosto de mandar as minhas pacientes para você? Porque muitas vezes, cara, e muitas mesmo, eu perdi a conta de quantas pacientes voltaram para mim e falaram, olha, eu fui naquele médico que você indicou, ele falou que não é para eu operar, ele não quer me operar. E eu acho tão ético isso, eu acho tão profissional o saber dizer não para um paciente, né? Porque a gente vem de uma cultura de agradar o paciente, a gente quer agradar, e parece que agradar é falar sim sempre, mas você é pai. Você sabe que para educar e o melhor para tua filha, às vezes o não é importante, né? Então, assim, você fala muito não para os pacientes e tem que ter uma coragem de fazer isso, às vezes, né? Com toda aquela expectativa que eles geram quando chegam na consulta. Então, quando o paciente senta lá para consultar com a gente está de um lado da mesa, da bancada, e o paciente está do outro. O nosso papel ali, dando aquela consulta ou consultoria, é tentar trazer uma maior quantidade de informação para que esse paciente realmente ele saiba que ali ele vai sair abastecido de informações. E não raro eu brinco, quem é meu paciente sabe, diz, olha, quando chegares no elevador, saindo aqui da clínica, tu vais lembrar que tu esqueceste de perguntar mais um montão de coisas. Aí anota. No próximo reencontro, tu vais me sabatinar. O paciente que entra tranquilo para um bloco cirúrgico, sem dúvidas, ele vai sem dúvida, ele vai estar tranquilo no dia da cirurgia. E o não é uma questão importante, porque às vezes o paciente ele funciona igual uma criança. A criança quer limite. Muitas vezes ela está solta. Quando a criança está sem limites, ela está assustada. O paciente, muitas vezes, ele quer esse limite do médico. Então, por exemplo, a paciente, às vezes, elas importam conceitos, enfim, um exemplo, a paciente quer fazer uma cirurgia de mama de aumento, colocar uma prótese. Então, ela pega a referência dela, que pode ser uma referência muito próxima, uma amiga, e diz, olha, eu quero colocar 350 ml como a minha amiga. Só que o biotipo da amiga é completamente diferente. A amiga tem mais altura, tem mais porte, não tem quase nada de tecido mamário, então permite ela trabalhar com mais silicone, colocar mais prótese. Diferente dessa pessoa que está sentada na tua frente, que ela tem uma estatura menor, ela já tem bastante tecido mamário, e aí a gente tem que fazer o papel de dizer não. Né? E isso é interessante porque muitas pacientes, principalmente daí a gente está falando no espectro de pacientes mais jovens, algumas vão embora mesmo, indignadas. E às vezes fazem cirurgia com alguém que não é por mal, mas enfim, atendeu a expectativa da paciente, colocou a prótese muito volumosa, por exemplo. E algum tempo depois essa paciente vai voltar para quem tomou essa conduta mais conservadora. Então, realmente tem que saber dizer não. Né? Então, muitas vezes o paciente está com a quantidade de informações que se tem hoje, o paciente fica um pouco assustado. Ele tem muita informação, os preenchimentos, né? Os fillers, as toxinas, né? Os injetáveis, de uma maneira geral, as tecnologias para flacidez, seja mais invasivas ou menos invasivas, e numa ponta a cirurgia. É muita informação. Aí a cirurgia, eles sempre tentam como último recurso, né? E às vezes tem coisa que não dá para não ser cirúrgico. Né? Tem muita coisa que só a cirurgia resolve. Exato. E existe muita promessa no mercado hoje de tentativas menos invasivas e tal. E que, lógico, quando dá, ótimo, né? Claro. Mas eu já percebi isso, que tem muita paciente que chega para mim e faz aquele questionamento, o que você acha aqui? Porque me falaram do tal do Sculptra, daí eu olho, mas não tem mais nada de estrutura, vai fazer um Sculptra aqui, é um lifting que tem que fazer. Então, a cirurgia realmente, a pessoa tenta fugir de tudo quanto é jeito, né? Mas não dá, tem coisa que não tem como evitar, né? Exato. É natural a pessoa buscar soluções mais rápidas, mais econômicas, mais mágicas, inclusive menos dolorosas. Menos dolorosas, né? Com mínimo de envolvimento. Todo mundo quer isso.
A questão é que às vezes não cabe o procedimento. Então, por exemplo, apostar só em preenchimento, chega um momento, eu recebo alguns pacientes de dermatologistas também que são muito criteriosas, muito cuidadosas, que elas chegam e dizem, olha, eu vou parar por aqui, eu tenho os preenchimentos ali na bancada para fazer, está ali dentro da sala de procedimentos, posso te colocar esses injetáveis, mas não dá mais. Senão o rosto começa a perder, a parametrização da face começa a ficar apagada. E aí a gente vê aquela pessoa de longe, entrando no restaurante, no shopping, caminhando, enfim, no aeroporto. Chama atenção. Então tem limite, porque chega um momento que as alterações não estão só aqui logo abaixo da pele, elas são mais profundas, a estrutura da musculatura da face, os tecidos, até a estrutura óssea facial altera com os anos. Quem não tem uma vozinha que tem a região temporal com afundamento já, a absorção óssea acontece também, desde o nível ósseo, muscular, ligamentar, tecido conjuntivo, que é gordura, e aqui fora na pele. Então, o cirurgião ele tem que identificar o que está precisando mexer, ou não mexer ainda. Então, em algum momento, o paciente tá ainda viável para uma tecnologia dessas, tipo um Morpheus 8 na face, um FaceTite, as tecnologias para estimular o colágeno, tudo bem, mas é muito comum a gente receber senhoras com idade avançada estreando nos seus objetivos, nos seus desejos, nos seus anseios de melhorar, querendo fazer preenchimento no rosto que está craquelê. Então, a gente tem que separar, explicar. Agora não, já passou. Ele vai ser complementar a uma cirurgia, o preenchimento. Vai ser menos preenchimento e mais cirurgia. E ainda nessa seara do dizer não, você encaminha para mim, olha, pelo menos uma vez por mês, eu sei que chega um paciente, geralmente é homem, que procura o teu consultório, a tua clínica, para fazer uma lipo, querendo tirar a tal da gordura que, na verdade, é visceral, que é aquela gordura que está dentro da barriga, né? E é incrível, as pessoas elas não têm essa habilidade de compreender a diferença entre uma gordura subcutânea e uma gordura visceral, né? E quando eu atendo, claro, quando o paciente vem de você, ele já recebeu a aulinha lá, né? Mas eu já tive paciente que sentou na minha frente, não veio da tua clínica, e que me pergunta assim, fala, olha, eu pensei até em procurar um cirurgião para fazer uma lipo aqui, só que ele acabou de sair da bioimpedância que tem ali na salinha do lado, e a bioimpedância está mostrando gordura visceral, sei lá, está em nível 12, né? Eu digo, cara, olha só, se algum cirurgião for fazer essa tua cirurgia aqui, você já avisa a família, tudo, porque o risco de morte é enorme. Ele vai ter que perfurar o teu músculo, vai ter que ir lá nível de intestino e haja habilidade para ele tirar só a gordura visceral, sem perfurar intestino ou te causar um trauma renal aqui, né? Obviamente, falo isso brincando. Por quê? Porque é um jeito de provocar ele e fazer ele entender que o cirurgião, mais uma vez, ele tem o limite, tudo tem limite. O limite é aquela gordurinha que está do músculo para fora. E as pessoas não conseguem ter essa consciência, elas querem acabar com a gordura visceral na tua maca do bloco, né? É normal, isso acontece. Então, a gente examina o paciente, é uma palpação, tu sabes, é super fácil para nós que trabalhamos com isso. Então, a gente vai lá, examina o paciente, vai palpar aquele abdômen. Então, a camada de gordura sob a pele, ou seja, que está embaixo da pele, não é tão volumosa. E ele tem gordura nos flancos, nos pneuzinhos, claro que sim. Mas ele tem muito de gordura generalizada. Então, aquela gordura visceral está empurrando a barriga para frente, até gerando uma diastase ou diástase, como queira chamar. Então, até homens têm a diastase ou diástase por sobrepeso, abre o músculo lá. E muitas vezes tem demanda de, depois de emagrecer, até ajustar esse músculo, como se fechasse um espartilho lá dentro, como se faz na cirurgia feminina. Claro que com um conceito mais reto ali na cintura, enfim. Então, tudo isso aí o paciente tem que entender que não é só deitar e achar que isso é uma coisa que vai estar sempre disponível. Eu vou engordar, eu deito lá, ele arruma. Então, é questão de saúde. É a máquina, é a questão integrativa de novo. Então, ele vai ter que perder a gordura generalizada. Tem localizada? Óbvio que ele tem.
vai ter que fazer uma vibrolipo nas mamas, eventualmente, nos flancos, a paciente feminina também culotes, onde for, né? Que mesmo emagrecendo, ela vai ter resistência de perder aquela gordura lá, mesmo treinando. Mas aí o paciente já está mais apto à cirurgia, né? E o resultado fica potencializado, que a gente consegue reforçar o músculo quando necessário com muito mais tranquilidade. Não sei se você sabe a resposta aqui da pergunta que eu vou te fazer, porque eu já vi que você é um cara que só abaixa a cabeça e trabalha, né? Você sabe me dizer hoje qual é a cirurgia que você mais faz, que as pessoas mais te procuram, que você mais opera? Nós temos, assim, nós temos estratificado, assim, a gente faz muita cirurgia facial, tanto em homens quanto mulheres, inclusive os homens estão fazendo bastante. E... facial é o que mais faz? Os homens, nós fazemos bastante. Mas assim, vamos chamar cirurgia de contorno corporal, a gente faz muito contorno corporal, faz a vibrolipo, usa as tecnologias para flacidez, quando necessário, para complementar aquela flacidez das costas, que fez a vibrolipo, tirou gordura e a pele ficou solta, a gente aplica a tecnologia. Mas tem assim, a gente tem uma distribuição bem homogênea, assim, e vai também do período do ano. Imaginei que fosse sazonal, né? É, sazonal. E a gente tem um bloco de pacientes já buscando as faciais, que é um paciente que já fez o seu tratamento com o dermato, o paciente está procurando uma máquina ou uma cirurgia facial. E também tem no outro lado, a gente tem os pacientes fazendo a cirurgia corporal. Então dependendo da época do ano, a gente faz cirurgias de mama, abdômen, vibrolipo, as tecnologias, argoplasma, todas essas aí a gente faz. E as faciais, é muito sazonal. Bom, aí vamos aproveitar, porque você está, vamos falar sobre isso, você está em Porto Alegre, onde a gente tem aqui climas bem definidos, né? O nosso inverno é mais frio, já foi pior, né? Está cada vez menos frio, mas a gente tem dias frios. E o nosso calor aqui é um calor que está cada vez mais quente, né? O chamado forno alegre, chega a temperaturas de 40 graus. Essas cirurgias mais complexas, você tem preferência sempre por fazer elas em período de menos calor? Isso faz diferença na resposta do paciente, na recuperação dele? Como é que é essa questão de temperatura? Então, nós temos aqui no Sul essa possibilidade de fazer uma cirurgia numa época um clima mais ameno, não tão quente. Então, por exemplo, eu penso assim, os pacientes que vão fazer cirurgias na qual a indumentária, a cinta modeladora, que é de uma lycra bem espessa, o uso de placas no abdômen, quando a gente quer colocar a plaquinha para não marcar a cinta, às vezes puxar a definição, também as placas a gente consegue fazer isso, a pessoa está com a indumentária, vai suar. Ela está com uma armadura, então é mais preferível escolher uma temperatura mais amena. Começa justamente agora, né? Abril, maio, começa realmente andar a coisa. Mas a gente também pega pacientes que eles aproveitam o período das férias para operar. Sim. Que eu acho até muito mais importante o paciente ter tempo de recuperar do que eu me ligar na temperatura. Então, vamos pensar assim, se o paciente ele quer fazer em julho, mas ele não tem muito tempo para se recuperar, ele está fazendo com um aspecto interessante que é a temperatura, que não está tão quente, e ele não vai inchar tanto, mas ele também não está tendo muito tempo para parar. Se eu colocar numa balança que o paciente fizer a cirurgia em janeiro e ele consiga cuidar, porque ele vai ligar o dispositivo de refrigeração da sala em 21 graus, está tudo bem. Ele vai se ele tem tempo para recuperar, eu acho que até isso pontua mais do que fazer no inverno e não parar. Isso é importante, interessante. Porque isso é muito cultural. Às vezes a gente fala com colegas mais lá do Nordeste, enfim, estava falando uma época com um colega do Recife, ele brincava, vocês chegam no inverno, trabalham para caramba, né? Então eles não têm essa separação, vou fazer no inverno aqui em Recife. O ano todo, calor igual. Então é quente o ano todo. E aqui quando é quente no verão é muito quente, é verdade. Então tudo tem questão, é questão de avaliar caso a caso. Se a pessoa não tem muito tempo para recuperar no inverno, talvez nem seja essa 8ª maravilha do mundo fazer no inverno. E sim fazer no verão se ela consegue ficar mais parada, aproveita um período de férias, né, de resguardo, enfim, que ela consiga. Então é tentar equalizar isso. Outro ponto interessante que eu queria que você explicasse aqui, que eu falei, não era brincadeira, né? Você começa a operar extremamente cedo e a gente sabe que
aquele período das 6 da manhã é um período onde fisiologicamente o corpo está muito melhor para responder a uma cirurgia, né? Tem toda uma questão hormonal, uma questão de descanso, né? O corpo dormiu e tal. Você percebe, você consegue ter essa percepção dos pacientes que você começa a operar bem cedo e os pacientes assim que você opera de tarde, tem alguma diferença perceptível? Eu acho assim interessante a questão das cirurgias começam mais cedo, para aquele perfil de paciente que fica um pouco ansioso com o início do procedimento. Ele está engajado, ele foi lá para o hospital cedo e ele quer fazer a cirurgia. Se um paciente desse chega mais tarde para a cirurgia, porque já tinha uma outra cirurgia, ou ele não gosta de acordar cedo, ele tem o ônus de ficar, às vezes, esperando um pouquinho mais, né? Tem o ônus, daqui a pouco, de ficar um tempo em jejum mais alongado, né? Às vezes sente algum desconforto. Então, tudo isso aí tem que ser, é muito do perfil do paciente. Aquele perfil de paciente que não gosta de acordar cedo, eu também não vou gerar um embate com esse paciente, porque eu também estou violentando toda a dinâmica da vida toda, fazer ele acordar às 4 da manhã para chegar no bloco às 5. Então, eu observo muito o perfil. Tem pessoas que dizem, não, eu acordo super cedo, prefiro fazer cedo, e outros nem tanto. Então, essa dinâmica a gente tenta entender, conversa com o paciente para tentar adaptar. Se eu fosse ser operado, como eu acordo muito cedo, desde criança, eu acordava cedo lá no interior, domingo, 6 da manhã, 5:30 da manhã, 6 da manhã na minha casa, todo mundo dormindo, obviamente. Aí eu pegava meu cachorro, eu tinha um dog alemão dinamarquês, e saía andando pela rua. Voltava às 7 horas, estava todo mundo dormindo ainda. Então eu estava sempre fazendo alguma coisa, mas eu durmo cedo. Sempre foi teu isso? Desde criança. Eu sempre acordei cedo, sempre uma coisa. Eu ia fazendo do meu avô e eu acordava super cedo para a camperiada. Era a camperiada em julho, é frio. Lá perto da fronteira, lá perto de Itacurubi, fazendo meu avô. Eu passava as férias de julho, é muito gelado. É aquele frio que vem da Argentina, aquelas férias em julho, férias de julho, dói o frio. E aí me perguntava, vai querer fazer a camperiada amanhã? Eu vou. E eu ia. Então, mas eu acordava. Então, é minha dinâmica, né? Então, eu iria me operar de manhã bem cedo, porque eu acordo cedo. Se eu fosse ser operado, escolheria isso. Então, vai muito do perfil. Eu vou ter que muito em breve recorrer a você para minha pálpebrazinha. O Rubem, toda vez que eu vou no consultório dele, ele me olha no olho, mas não é por olhar no olho, ele olha na minha pálpebra, na verdade, né? Ele quer porque quer operar aqui. Eu vou querer fazer cedinho, viu? Também gosto de acordar cedinho, vou fazer cedinho. Muito em breve eu vou estar lá. Porque, estaremos lá. Agora eu recorri, quem segue meu Instagram aí, né? Faz o quê? Faz 15 dias, 20 dias. Eu fiz aqui tirei um sinalzinho, que eu fiquei bem preocupado, começou a crescer. Fui lá, em 3 minutos, tirou. Foi para exame. Semana passada veio o resultado. Não tem malignidade, graças a Deus, né? Gratidão. Mas foi uma cirurgiazinha rápida, né? Depois eu vou ter que fazer a minha pálpebra contigo. Super tranquilo. Essa aí, contigo eu sei que vai ser tranquilo. E assim, continuando nessa linha de cuidados, né? Porque você está me relatando vários cuidados que você tem com o paciente. Você avalia quem é o perfil do paciente, questão de horário. Acho super interessante essa tua habilidade de favorecer o paciente. E assim, uma coisa que minhas pacientes comentam quando elas estão se tratando comigo, eu mando para você, aí elas fazem lá os procedimentos de lifting, de abdominoplastia, e obviamente as minhas pacientes elas são disciplinadíssimas em questão nutricional, né? E elas falam para mim, fui lá na revisão com o Dr. Rubem, e ele comentou que superou as expectativas, assim, a recuperação está indo muito bem. A gente consegue perceber essa diferença em quem não está inflamado, quem tem uma alimentação anti-inflamatória, né? Faz toda a diferença na recuperação depois de uma cirurgia. Muito. O exemplo está aí, ó. Na tua hemifácie esquerda, na região molar, a lesão foi retirada 2 semanas e pouco e só tem um rosadinho. Tá bonitinho, né? Vai sumir. Né? E é uma região de pele mais espessa, a nossa pele masculina é mais grossa, tá aí, faz toda a diferença. Então a gente vê, ao mesmo tempo que aquele paciente que não dá muita bola para dieta, porque
tem perfis de pacientes que como a gente, às vezes, não tem um relacionamento muito alongado com alguns pacientes que vêm de fora, por exemplo, fazer cirurgia. Sim. E o paciente ele faz aquele raciocínio, já que ele vai tirar, já que eu vou ter que me cuidar, eu vou acelerar, vou comer todos esses doces aqui, né? Enfim, vai se inflamar toda. É o famoso paciente Jaque. Jaque. Então, essas questões aí fazem toda a diferença na alimentação, né? E isso a gente vê até nível de uma vibrolipoaspiração, uma lipoaspiração. O paciente que chega para o dia da cirurgia e ele teve esse raciocínio sabotador de comer tudo, porque já que ele vai mexer, eu vou aproveitar, ele vai estar com a célula inchando, inflamando, dura. Então, a cirurgia é mais dura. A gente sente no handling, na manipulação do equipamento, fica mais dura a cirurgia. O paciente tem uma tendência a ficar um pouquinho mais roxo pela manipulação, porque a célula está inchada, está dura, está inflamada. Então, claro que todo um alinhamento alimentar e tudo isso, e também promove o paciente que ele vai, no conjunto da obra, buscando alimentação saudável, ele está alinhando a cabeça dele para virar a chave mesmo. Ele vai estar cuidando da alimentação, ele mudou o shape, a estética corporal dele, ele virou a chave, é um paciente que alinhou. Cabeça com corpo e tudo, e aí a coisa anda. Esse é o paciente que vai ser longevo. E a cirurgia dura, né? Então, a cirurgia vai durar, ele vai fazer, a cirurgia dessa vai durar um tempão, talvez não precise mais fazer. Se fizer, vai ser uma coisa bem pequenininha lá na frente. Eu tenho certeza que você cobra pela tua cirurgia e você ganha na tua cirurgia. Isso é uma coisa natural, né? E digna. Mas eu tenho certeza que você não torce para fazer a segunda lipo, porque a segunda lipo já... operar em cima de uma cirurgia já não é a mesma coisa do que fazer aquela primeira cirurgia virgem, né? Paciente com aquela... sem trabécula, sem fibras por baixo de uma barriga, né? Então eu tenho certeza que você não torce para que ele coma tudo de novo e volte para você, né? Eu acho que muito mais multiplicador o paciente ter feito o procedimento e carregar esse procedimento assim exitoso, assim, e as pessoas realmente verem, nossa, tu fizesse isso aí há 5 anos e tá assim. Teu cartão de visita. Eu, às vezes, recebo no meu Instagram alguma paciente, a gente faz uma menção a alguma cirurgia e vem a menção da paciente, eu operei há 15 anos, enfim. Então, tem aquele perfil que realmente multiplica o trabalho da gente, ele cuida. Isso é muito bacana, mas tem que virar a chave, a gente precisa da ajuda de nossos pacientes. Nós não trabalhamos sozinhos, não adianta a gente ficar batendo numa situação que o paciente não está aberto. Tem que ter esse engajamento, assim. Então, o engajamento do paciente, tanto na questão de querer melhorar, nos ajudar, questão nutricional, questão do pós-operatório, tudo isso aí conspira para um resultado exitoso lá na frente. Então, não adianta, uma coisa conversa com a outra. Não existe deitar ali, como a gente há pouco falou, o paciente vem, ele deita e resolve. Ele até na primeira ele vai ter um super upgrade, mas na segunda, principalmente se for muito próximo, 1 ano e pouco depois ele está com fibrose, porque ele engordou e não se cuidou, vai ser mais trabalhoso, né? Então, esse engajamento é fundamental. Olha aí, estamos levando aulas aqui, como eu disse no início do nosso vídeo, né? Depois que terminar esse podcast, o pessoal de casa aí que tinha dúvidas vai sair daqui instruído e mais consciente até em relação a tudo o que envolve esse cenário da cirurgia plástica. E não tem nada melhor do que informação, né? Receber informação é o que abre a mente. Esse próprio canal do YouTube aqui é meu queridinho, já estamos indo para 500 vídeos. Tem vídeos aqui de 1 hora, inclusive. Os podcasts são de 1 hora e pouco, né? Sim. Tem vídeo curto, vídeo mais longo. Mas transmitir informação é gostoso. Inclusive, quero agradecer. Eu tenho recebido tanto comentário positivo. A gente bateu agora 1.400 alunos inscritos no curso O Fim da Depressão. E o nosso nível de aprovação pela própria plataforma do Hotmart, que é a plataforma onde o curso está hospedado, a gente tem 96% de aprovação do curso. Ou seja, a gente está oferecendo um produto
que talvez esteja atendendo aí o que eu acredito ser a doença do século, a doença que mais vai matar pessoas até 2035. As pessoas vão morrer por questões envolvendo a depressão. E eu e o Dr. Fábio Gabas nos juntamos, criamos um curso que tem esse nome, O Fim da Depressão, um curso que tem um valor irrisório, que realmente é para ajudar pessoas, né? Então, parei aqui até para fazer esse lembrete, porque é um curso que está alegrando o nosso coração, receber tanto comentário positivo de pessoas que estão dizendo que está ajudando demais. Quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre esse curso, abaixo desse vídeo tem um link, que vai botar aqui, O Fim da Depressão. Inclusive, pessoas que se inscreverem têm 15 dias para desinscrever, para poder devolver o dinheiro se não gostou, ou seja, segurança total. Então, convido a todos que tiverem passando por algum problema, que tiver com um diagnóstico desse, ou que conhecer alguém que está passando por essa doença tão triste, que é a depressão, que conheça esse programa que está ajudando pessoas, já ajudou 1.400 pessoas, ainda é muito pouco, perto do que a gente quer atingir, né? E então fica aí agora o convite, o linkzinho abaixo. Voltando aqui com o Dr. Rubem Lang, eu quero saber o seguinte, doutor, dentro da cirurgia plástica a gente tem muitos mitos e verdades, que as pessoas falam muito disso, né? Mitos e verdades quando você procura um cirurgião plástico. O que você traria para nós aqui de alguns mitos que são os erros, né, que as pessoas têm de erros de, como a gente falou, talvez de expectativas, de coisas que podem ser feitas. O que você percebe que está na lista dos maiores mitos dentro da cirurgia plástica? Quanto tempo a gente tem aqui? A gente pode fazer mais 3 blocos desses. Então, não, na realidade tem muitos mitos, né? As pessoas criam alguns mitos, fantasias, eu vou lembrar de alguns aqui. Mas a cirurgia plástica é uma coisa interessante, assim, porque a gente estuda, se recicla, vai a cursos, enfim, eventos científicos e está sempre se aprimorando. A gente tem, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, uma cirurgia plástica assim, de altíssimo nível. Aproveito para comentar, porque assim, o gaúcho, não só a cirurgia plástica, a medicina gaúcha é muito boa. Tá? A gente conversa com pessoas que vêm de São Paulo aqui, fazer consulta de cirurgia plástica, do Rio de Janeiro, pessoas que têm condições de procurar profissionais de alto nível e vêm aqui no Rio Grande do Sul fazer uma consulta na cirurgia plástica e também estão indo no gastroenterologista, no oftalmo. E não é por questão que seja um pouco mais em conta, não é por isso. Realmente é muito boa. Então, aproveito para parabenizar aí os nossos colegas, nossa classe. Nossa classe médica é muito boa. Eu concordo com você, o Rio Grande do Sul tem médicos incríveis. Tem. Então, o que acontece? Esses mitos realmente surgem, são até interessantes, para não dizer alguns até engraçados, né? Que como a gente é da área, a leitura nossa ela é diferente. E eu sempre costumo dizer que assim, as pessoas gostam de escalar time da seleção. Todo mundo é técnico de futebol quando convém e todo mundo opina como cirurgião plástico. Então, às vezes a gente vai lá e explica para um paciente uma série de aspectos, daí na reunião com as amigas, tudo aquilo vai à bancarrota. Vai as amigas, a vizinha. Então, mas, doutor Rubem, eu fui lá na sua clínica e nós planejamos colocar 250 ml. Minhas amigas lá no chá, no encontro de aniversário, falaram que era muito pouco, eu teria que colocar 400. Então, todo esse trabalho é engraçado, ele como se caísse. Então, a gente tem que retrabalhar essas situações. Mas mitos que são interessantes, assim, a gente faz muito esse rejuvenescimento facial, inclusive agora a gente está fazendo rejuvenescimento facial para algumas situações, não é para todas, na qual a gente não faz a incisão na frente da orelha e para levantar o terço médio da face, que é esse segmento, e para alguns pacientes é viável, né? Mas quando a gente faz ele mais ampliado, a gente tem que fazer uma incisão que fica imperceptível, ela contorna a orelha e se esconde atrás. Como a incisão circunda a orelha, as pacientes muitas vezes questionam, é verdade que vocês tiram a orelha de mim? E isso também vale para a cirurgia de mamoplastia redutora, as mastopexias, na qual a gente faz uma incisão em volta da areola. Muitas vezes a areola tem um diâmetro muito avantajado, seja por gestação, seja por obesidade ou as duas coisas, e necessita reduzir o diâmetro da areola. Essa incisão era uma incisão bem superficial.
Essa incisão, ela mantém a areola conectada no tecido mamário, muitas vezes permitindo a paciente até amamentar nas gestações futuras. E a paciente, é verdade que vocês tiram a areola e colocam num potinho? Depois põe de não, volta. Não. Então, tem muita coisa que as pacientes fantasiam. Então, são 2 exemplos assim que a gente pensa. Outra questão, a paciente vai fazer todas as cirurgias de ajuste de pele, principalmente o rejuvenescimento facial numa pessoa com idade mais avançada, ou mesmo a elevação de uma mama, numa paciente que tinha uma mama muito grande, muito caída, ela diz assim, não vai cair mais, né? Depende. Quanto tempo vai durar? Depende. Por exemplo, se nós operarmos 2 irmãs gêmeas no mesmo dia, inclusive já operei, e fizeram uma cirurgia de mastopexia, de ajustar a pele da mama, porque as mamas eram volumosas. Então, a paciente reduz a mama e levanta. Ajusta a pele, ajusta o conteúdo, prende esse conteúdo no do tecido mamário junto ao músculo e elas vão ao curso da sua vida, cada uma para um lado, de uma maneira de falar. Aquela paciente que cuidar mais, usar mais o sutiã, não tiver o efeito que aqui no sul a gente chama de efeito sanfona, que engorda, emagrece, quantidade de gestações que ela vai estar sobrepondo essa mama, isso aí vai dar o curso final dessa mama também. Então, a pessoa que engorda muito, então essa mama vai cair. A outra irmã gêmea que não passou por essas alterações vai ter um resultado mais duradouro. A mesma coisa na face. Exposição ao sol. Exposição ao sol. Tabagismo, né? Outra coisa que me chocou muito na pandemia. Então, assim, o estresse, o desgaste, a depressão, o efeito que as emoções geram no envelhecimento é de uma magnitude assim impressionante, né? Às vezes eu comento com as pacientes que fazem cirurgias, estão naquela instabilidade ali e ficam nervosas. Eu digo, te acalma, tu estás numa fase inicial, transitória, tu estás lá na fase de descida, agora logo em seguida tu vai começar a subir para ir lá para aquela nota mais alta. Então saiu do 7, está indo para o 5, logo já começa a subir. Eu explico, se o estresse, porque elas perguntam, mas o estresse pode me atrapalhar na minha cicatrização? Claro que sim. Então, se o estresse, a pessoa perde cabelo, a pele fica com uma série de lesões, irritada, com acne, com uma série de alterações. Cai a imunidade. Cai a imunidade. A pessoa fica com sintomas gastrointestinais, ou com diarreia, ou com gastrite. Nervosa. E aí vai o leque. Tem pessoas que baixam a imunidade, disparam a psoríase, outro dispara o herpes que estava quieto. Então, uma série de situações ocorrem. Então, claro que interfere. E a pandemia, de uma maneira assombrosa, porque eu tenho pacientes que transitam conosco por muito tempo. Então, a paciente faz a cirurgia, daí ela vem fazer uma revisão, depois vem de novo, daí a pouco ela vem fazer uma revisão e quer fazer uma outra cirurgia. Então, a gente tem pacientes de segmento longo, históricos de pacientes. Eu vi muita paciente ter sofrido uma mudança na fisionomia chocante, impressionando, assim, ao chegar assim ao meu consultório, eu fiquei chocado. Algumas pessoas, por suas perdas, por todo o processo de medo, o medo da morte. Assistiu televisão demais. Então, não é fácil. Realmente, eu duvido, assim, o percentual de pessoas que passaram sem grandes alterações é mínimo. Só pessoas que estavam numa situação extremamente privilegiada, numa casa de campo, e olhe lá, mesmo assim, porque a falta de convívio interpessoal também atrapalha. Então, eu fiquei chocado como o efeito psicológico envelhece e adoece. Percebi isso demais também com os meus pacientes. Justamente porque o medo, né? O medo e o terror, que foi a rádio terror que tocou por 2 anos quase, né? Sim. Então, isso aí tem um efeito incrível. Até falando sobre o medo, algumas pessoas que sentam lá na consulta do outro lado da mesa, perguntando, elas falam muitas vezes. Isso é importante o paciente conversar na consulta com o seu cirurgião. Eu tenho medo. Conte ao seu médico sobre os seus medos. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Tem que falar. O medo, até um certo ponto, ele é protetor. Ele nos protege quando a gente tem medo. A gente não vai sair caminhando no centro de uma cidade grande, né, num lugar ermo, porque o medo ele vai lançar esse alerta e vai ser protetor.
Olha, eu não vou pegar esse avião aí, dessa companhia aérea aí, que o avião já desceu meio torto aqui na pista. E aí eu vou viajar nesse avião, uma viagem longa, e o tempo está vindo um temporal de frente. Então, é bom ter o medo é protetor. Agora, o medo em excesso, como quase tudo que for em excesso, penaliza. Então, comida em excesso penaliza, medo demais penaliza, medo de menos também. Então, e aí entra o equilíbrio. É uma equação complexa. O equilíbrio, a palavra que todo mundo deveria buscar, né? Requer também, porque as pessoas querem um equilíbrio a custo zero, assim, a mínimo engajamento. Requer esforço para ter equilíbrio. Às vezes a pessoa diz, como é que tu consegue fazer isso, enfim, esse horário? Eu digo, é só organizar, ter disciplina. Então, quando tu começas a organizar a tua vida, assim, né, ter disciplina na tua atividade, na tua rotina cirúrgica e tudo, ela fica mais simples. Daí tu desestressa. Por mesmo tempo tu tem uma atividade que demanda muita atenção, mas tu desestressa porque está tudo orquestrado. Aquilo funciona, aquilo dá certo, vamos repetir. Não muda a regra, não muda a rotina. A menos que essa rotina ela possa incorporar mais benefício, ela vai entrar como substituta de uma rotina antiga. Né? Então, assim, então as pessoas também têm que fazer a sua parte. Não é só olhar a passe de mágica. Como às vezes a pessoa vem e mostra na tela do celular aquela blogueira. Olha, ela ficou linda. Ela fez cirurgia, né? Ela fez. Tá, mas deixa eu te explicar. Ela não fez só cirurgia. Tem alimentação. Tem treino. E tem a cirurgia. E o sono. Sono. Hidratação. Todos andam junto. Então, as pessoas querem uma coisa meio mágica. Hoje, com essas redes sociais ali da questão instantânea, ela vê a paciente pronta ali, operada, bem bonita, tá ali a pouco elogiando o seu cirurgião, tá com aquele abdômen maravilhoso, tem 2 ou 3 filhos, enfim, tá super bem, ou o rosto que seja, mas lá atrás teve algum trabalho, engajamento, inclusive um tempo de recuperação, tempo de processar aquela cicatrização. As pessoas, no processo de cicatrização, às vezes enchem um lado, dali a pouco muda, vai inchar o outro lado, daqui a pouco ela faz arte, dá uma inchada de novo. Então, tem todo um processo de doação por parte do paciente. O paciente ele leva a cirurgia para casa. O que ele faz com a cirurgia em casa, muitas vezes foge, né, do nosso alcance. Mas é muito comum na sala de curativos que entra o familiar junto, seja o marido, a mãe ou até mesmo o filho. A mãe estava lá abrindo micro-ondas, lá, fez cirurgia de mão. Ela não para quieta. Ela não pode ver a casa assim. Então, ela está preocupada que a casa está um pouco bagunçada, mas ela não está se preocupando em cuidar da sua cirurgia. Né? Ela está bagunçando a cirurgia, mas a casa está impecável. Então, tem que ter, assim, dar aquela parada, aquela organizada, e que é uma coisa que é importante cuidar naquela fase. Eu sempre brinco, aquela escultura quebrou. Vamos colar a escultura, vamos segurar ali com a cola, apoiadinho ali, ninguém mexe, até que cole. Colagem, tá vendo? Então, tudo isso aí depende também do que a pessoa faz em casa. Então, é um trabalho muito sério, em equipe. 30% é do paciente, 33% é do paciente. Cuidar, 33% é do engajamento do médico e 33% é o DNA dela. Mais ou menos assim, conta rasa e grosseira, mas é um pouco, cada um tem seu protagonismo aí. Eu vou aproveitar esse teu desfecho aqui, que você falou dos 33%, equipe, e falar uma coisa aqui bacana, porque, como eu disse, meu contato contigo começou lá na época da faculdade, onde você mostrou uma humildade incrível em abrir portas para mim, para que eu pudesse aprender ali o que eu não queria, né? Porque eu sempre digo, a gente aprende todo dia. Eu aprendo com o bom, com o ruim, né? E eu fui louco para ser um cirurgião plástico, e ali eu vi uma coisa que eu parei e pensei e refleti, né? Olha, talvez não seja o que eu quero pro resto da minha vida. Tem que ficar convencendo pessoas que o que eu fiz foi o melhor para elas, mesmo elas não enxergando isso. Enfim, ali você já mostrou
ser essa pessoa de coração aberto, humilde demais. E durante todo o teu discurso aqui no nosso podcast, você falou o tempo todo sobre como é o teu trabalho, mas você não falou isso, né? Você não falou, eu faço isso, eu corto aqui, eu oriento isso, né? Você usa o tempo todo nós. Sim. Nós fizemos assim, nós fizemos assado. E o pessoal que está de casa, de repente, até está pensando, mas o doutor Rubem Lang, então, ele tem um colega cirurgião plástico que opera com ele, que tem um sócio lá. Não. Na verdade, essa tua humildade em falar nós, porque você não opera sem o teu anestesista, você não opera sem a tua instrumentadora cirúrgica, você não opera sem o teu auxiliar que está na cirurgia. Então, mais uma coisa que eu quero parabenizar você aqui por essa humildade que você tem, né? E a gente começa a entender que nada é à toa, né? O sucesso ele nunca é de graça, ele nunca é à toa. Nunca. Então, você... Tolinho de quem pensa que é assim, né? Mas tem gente que tem essa... eu faço, eu aconteço. Esse primeira pessoa aí, para mim, inspira logo, vence logo. Assim, agora eu acho, mas enfim, acho que isso é um trabalho que tem que ser feito em equipe. Eu tenho, por exemplo, a minha instrumentadora, a Tatiane, ela é ótima, ela é super antenada. O que eu falo, olha, Tati, daqui 2 dias nós temos uma cirurgia, eu vou querer aquela pinça. Tá falado. Ela é muito séria, ela anota, ela sai dali, ela leva muito a sério. Então, é uma pessoa super responsável, uma pessoa encantadora, com um humor ótimo. Que é importante, né? O humor numa cirurgia é muito importante. Uma pessoa que é leve, né? Então, nós trabalhamos numa equipe, eu sou cirurgião, eu faço a cirurgia. Eu tenho meu auxiliar médico que me auxilia, ele é meu auxiliar. Quem opera sou eu, e eu sou auxiliado por profissionais que eu conheço, que eu confio. Tem instrumentadora própria, a Tatiane, por exemplo, que trabalha comigo. 2 anestesistas que em dias alternados vão estar trabalhando comigo. Segunda e quarta e sexta um, terça e quinta outro. Uma relação com os anestesistas mais ou menos de muitos anos. É longa. O Cláudio está contigo? Eu estou com ele porque ele é mais velho, mas é assim, são o doutor Ulisses, doutor Cláudio, são pessoas extremamente atentas. Então, a rotina é fundamental. Ela só vai se mudar se ela tiver algo para incorporar e melhorar. Nós somos abertos a isso. Não é aquela rotina dura. A rotina dura é ser turrão, não é isso. Então, lá na nossa sala de cirurgia, a gente também tem um ambiente que é proporcionado pelo hospital. Então, por exemplo, aqui no Blank de Porto Alegre, tem funcionárias, a gente tem as funcionárias do hospital que são excelentes profissionais, tem um astral incrível. Então, chegar de manhã e de ser abraçado, um sorrisão, né? Tu vê que essas pessoas estão de boa, estão fazendo o que gostam e elas sabem fazer aquilo ali, são muito boas. Então, tu te cercar de pessoas assim, tu potencializa, né? Tu fica tranquilo que aquele paciente está cuidado no mínimo detalhe. Cada um está fazendo a sua parte. E isso aí dá uma tranquilidade, uma segurança que é incrível, né? Então, para quem a gente trabalha no bloco cirúrgico, as enfermeiras chefes lá do bloco cirúrgico sabem a nossa dinâmica. Então, tem toda uma rotina que parece chata, mas não é. Ela é metódica. Ela é metódica. Mas esse é o segredo, né? O cirurgião plástico, que ele não for metódico, detalhista, tem que ter um pouquinho de transtorno obsessivo compulsivo. Tem que ter um pouquinho. Eu já sentei em sala de espera e levantei. Fui lá arrumar o quadro que estava um pouquinho torto, entende? Mas não é por mal. Eu gosto de ver as coisas ali. Eu gosto desse prumo, né? Alinhados. Então, são coisas que a gente tenta trazer, né? Aí entra essa questão da engenharia, que me ajudou bastante. Esse ano e pouco que eu fiz. Que eu curto desenhar também, gosto de pintar. Então, essas coisas, agora eu quero ver se com a minha família aqui, de novo no Brasil, consigo ter mais tempo para voltar a pintar, que eu parei. Então, todas essas coisas são bacanas, assim, porque eu acho que elas vão te engrandecendo, te fazendo bem, estar com essas pessoas te cercando. Imagina, acordar cedo e tu ter essa massagem, assim, esse carinho dessas pessoas te recebendo. Então, é muito, muito, muito gratificante.
Sabe que eu tava pensando agora, a gente tem uma parede na clínica da Lelast lá que cabe um quadro lá, viu? Aí, ó. Vamos lá. Já que você vai voltar a pintar, a gente pode botar uma obra do Dr. Rubem Lang lá, bem na frente da minha sala lá, aquela paredona grande lá em branco, tá precisando de um quadro grande lá. Vamos lá, eu vou dar uma olhada nessa parede e vou fazer um quadro. Fazer um quadro. Aí, ó. Quem não chora não mama, né? Já tô aqui pedindo, ó. Aliás, já que nós estamos no momento de pedir, final do podcast a gente sempre convida aqui, né? Pede para que o nosso convidado ele traga um livro ou um filme. Como eu sei que você é o cara dos filmes, você gosta muito de cinema, conta aí para nós um filme que você indicaria para o nosso público de casa assistir, que você gostou, que marcou. Adoro cinema, curto ver filme em família e tudo, então tem todo aquele ritual assim, principalmente agora aqui no Sul começa a dar aquela esfriadinha e a gente janta, enfim, pega um vinho ali, reúne a família, então tem um momento filme família, mas também tem um momento que eu com a minha esposa a gente vê uns filmes, eu e a Roberta curtimos um monte ver filmes e tudo, e tem uns filmes assim, daqueles filmes assim que te surpreendem no final. Um Contratempo. Um Contratempo. Vale a pena. É novo? Não vou dar spoiler nenhum. É novo, é velho, é médio? É um filme relativamente novo, mas é interessante. Para quem gosta de filme que dá aquela virada, assim, é interessantíssimo. Mas eu não vou dar spoiler nenhum, porque esse filme tem que... Não merece spoiler, não pode. Eu vou ficar bem quieto, deixar o filme falar por si. Então tem muitos filmes legais, agora esse é o que me veio agora, mas é um filme que eu vi, assim, eu sempre me lembro, eu recomendo, acho muito bom o filme. Vou botar na minha wishlist esse aí, pro esperar esfriar um pouquinho mais, fazer aquela pipoquinha com páprica. E depois tu manda a nota do filme. Mandarei para você. Eu espero que tu gostes, acho que o filme é bem legal. Não, vindo de uma pessoa que aprecia tanto cinema, eu tenho certeza que eu vou gostar. Legal. Dr. Rubem Lang, eu quero lhe agradecer imensamente por ter vindo aqui, porque a gente está gravando. Ó, para quem está de casa aí, ó, são 8 horas e 47 minutos da noite, PM. Então eu sei que amanhã de manhã você tem que acordar cedo, você vai estar lá dando o teu melhor no bloco cirúrgico. E então estar aqui hoje conosco até essa hora, eu sei que você está se dedicando para isso e o convite ele foi aceito sem pestanejar. Então quero agradecer demais, quero te parabenizar pelo profissional que você é, pela pessoa íntegra que você é. Como eu disse, eu mando meus pacientes para você porque eu sei que o que você decidir naquele teu consultório, eu assino embaixo. Sei que o não vai ser dito quando tem que ser dito e sei que quando for dito sim, vai ser com toda a dedicação, vai ser abençoado, essas mãos abençoadas e habilidosas aí que trazem resultados cada vez e cada vez mesmo, né? Porque você não para de se especializar, então cada vez melhores, né? Cirurgias que a gente nem percebe muitas vezes, né? O paciente, a gente tem que olhar e procurar onde é que está o corte, onde é que está aqui, porque realmente você é um artista com as mãos. Então, fica aqui a minha admiração, a minha gratidão por você que começou lá aos meus 21, 22 anos na faculdade, quando você abriu as portas do bloco cirúrgico do teu consultório para mim, e dizer que é maravilhoso te ter como amigo, como colega, poder dizer que sou teu colega, me sinto honrado com isso, e que a vida continue te abençoando, continue te dando essa destreza, essa habilidade, essa sapiência que as pessoas precisam de pessoas e profissionais como você. Muito obrigado, fico lisonjado com as lindas palavras aí. E pensando assim, quando tu falavas ali lá atrás, naquele momento lá, que o Eugênio falou com o Guimar, esse colega que é meu amigo também, e ele pediu, olha, tem um sobrinho lá do Eugênio que quer assistir cirurgia, não tem problema, vamos organizar lá e ele vai assistir cirurgia conosco. E desde ali a gente se conheceu e da mesma maneira sempre tive uma admiração enorme por ti. Eu acho que estás no caminho, escolhesse um caminho excelente, tu tens uma maneira de comunicar com teus pacientes muito boa, porque teus pacientes que vão lá no meu consultório, eles têm um carinho enorme por ti, é muito gratificante ouvir, né, que um colega, amigo está sendo elogiado,
E eu só endosso porque esse não é depoimento apenas de um paciente leigo. Às vezes eu vejo pacientes médicos que tu atendes, que são meus pacientes, e que se encantaram com todo o suporte que tu desse e atenção a eles, mudando a vida dessas pessoas, né? Então é muito bacana, que é aquela, hoje que se diz, é aquela virada de chave. E que bom que tu é aquela pessoa que já monta todo o início daquela ignição ali. Eu acho que começa por aí. Te entrega os pacientes prontos para operar, né? Opa, sem inflamação. Muito bom. Parabéns. Obrigado, querido. Tuas palavras também soam como um elogio especial para mim, viu? Porque eu sei que você é um cara exigente demais em tudo que você faz na vida. Então, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Adorei estar aqui contigo. Gratidão a minha. Valeu, doutor Rubem. Valeu. Pessoal, que maravilha de podcast foi esse, hein? Gostou? Dá aquele likezinho, compartilha, ainda mais se você tem alguém em casa aí que tá louco para fazer uma cirurgia plástica, ó, é bacana mandar esse link para as pessoas assistirem, entenderem tudo que envolve os bastidores de uma cirurgia plástica, o que pode ser feito para melhorar o resultado, o que deve não ser feito antes de uma cirurgia, né? Então, assim, compartilha aí que com certeza esse vídeo ele é de utilidade pública. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo, além do link do filme aí que o Dr. Rubem indicou, você também tem um link onde você acessa, se inscreve e passa a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui para você. Fica então aqui o nosso muito obrigado.